Salve, salve, nação rubro-negra! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então, pessoal, Mengão é campeão. Vencemos aí o Fluminense nos pênaltis, né? E agora a gente vai estar vendo aí, né, um corte, uma reação do programa Equipe F da ESPN, tá bom? Onde eles vão estar falando aí a respeito desse jogo, da partida, né? E a gente vai estar acompanhando aí todos os lances, né? Todas as defesas. Tudo isso você vai estar acompanhando aí nesse vídeo, tá bom? Mas antes, peço que você, por favor, se inscreva no canal. É só clicar no botãozinho aí embaixo. Deixe o like de vocês e ativem o sino para serem notificados sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. O Flamengo é campeão carioca, acaba de vencer a disputa nos pênaltis contra o time do Fluminense, 5-4 na disputa por pênaltis, o Rossi sendo o herói aí mais uma vez, então, rubro-negro, já tinha sido assim em cobranças importantes na Libertadores e agora mais uma vez o Rossi é o destaque e depois um 0-0 no tempo normal, o Flamengo bate o Fluminense nos pênaltis e é campeão cariocazinho. Foi um jogo que eu, durante a semana... Primeiro, um abraço para vocês, nem dei boa noite. Boa né? noite, Pascoal, boa noite. Breler, Bruno Vicari, fã de esporte. É tanta decisão, são tantos jogos, a gente fica aqui ligado em tudo para dar aqui a nossa opinião e debater e passar para o fã de esporte aquilo que a gente entendeu. E o que eu entendi de um jogo que eu esperava assim, até um clássico para entrar para a história dos clássicos Fla-Flu, né? Fla-Flu de decisão, e foram tantas. O Fluminense tem 7 vitórias em decisões contra o Flamengo tem 7, agora tem 8 em disputas, né, de campeonatos estaduais, quando um disputa contra o outro. E me decepcionou o jogo. O jogo foi bem ruinzinho, né? Um jogo que ambas as equipes parecia que estava querendo levar o jogo para pênalti. A qualidade que tem dos dois times, o momento que vive o Fluminense, o Flamengo vem com uma pressão muito grande, perdeu 2 jogos que seriam jogos que são jogos que decidiram taça, foi a Recopa e a Supercopa. Vem a demissão, vem toda a polêmica, vem a chegada do Leonardo Jardim, então a pressão estava toda mais em cima do Flamengo. E normal, os jogadores do Flamengo, por mais que eu acho que tem muito mais qualidade, o time do Flamengo é melhor do que o do Fluminense, o elenco é melhor, mas o momento de pressão, esse jogo seria mais nivelado e até com uma certa vantagem para o Fluminense, que vinha mais tranquilo, com a melhor campanha, tanto é que era o mandante hoje, o Zubeldia, continua invicto, né? Porque foi nos pênaltis. Não perdeu ainda jogando no Rio de Janeiro, no Maracanã, o Zubeldia, mas esperavam o Fluminense jogando melhor, mais solto. O Flamengo, com toda a sua pressão, ainda teve mais posse de bola, finalizações, quase que os goleiros não tiveram nenhum tipo de dificuldade no jogo, então me decepcionou. Não foi um Fla-Flu de decisão, aquele empolgante, aquele de grandes chances, de grandes jogadas, até de pouca pegada, de pouca confusão, às vezes que a gente vê. Não queremos briga como foi lá no Atlético e Cruzeiro, que a gente vai falar aqui. Aí não, isso é violência. Isso é conduta inadequada para a prática do futebol. Então vai ter muita gente aí suspensa e tem que ser punida. O que eu digo é daquela confusão de pegada, de disputa, de vontade, de raça, e de chama a torcida, e tem aquela coisa da discussão ali, o bate-boca da pegada, de decisão, coisa do jogo ali. Não estou falando de violência. Até isso não teve também. Foi um jogo bem morno. Toca aqui, toca ali, toca para aqui, toca para ali. Eu tento atacar um pouquinho, mas a coisa... Não vou com aquela gana mesmo de fazer o gol. Foi a minha visão. Não foi um clássico empolgante. Vai para os pênaltis e aí dos dois lá tem 2 goleiraços. Fábio defende um, o Rossi defende 2 pênaltis. São pegadores de pênalti mesmo. Se bater mal, os caras pegam. E aí nessa hora ali é o emocional, é os treinamentos que fizeram durante a semana, claro, mas é muito essa parte da confiança do atleta para bater o pênalti. A responsabilidade está no batedor, eu estou falando isso que eu vivi isso, bati muitos pênaltis em disputas de decisão, então a pressão é no atleta, é no jogador, o goleiro está mais tranquilo ali, então o mínimo de erro que você comete foi o que o Fluminense cometeu, o Flamengo conquista um título, é importante, a pressão aliviar, né? Por mais que não foi um jogo brilhante,
Por mais que o Leonardo Jardim, para mim, começa com o time errado, aquilo que se cobrava do Felipe Luiz, das escolhas de escalação, eu acho que ele começa também, faz as escolhas erradas, tenta corrigir, né, quando entra o Cebolinha e o Paquetá. Ele, de novo, faz a mesma substituição que fazia também o Felipe Luiz, que é tirar o Pedro para botar o Plata, que não é centroavante. Então, muitas coisas para a gente analisar, assim, ganhou, é bom, é vencer, a pressão seria muito maior em cima do Flamengo, então é um título que vem chega em um momento muito bom para uma sequência de ano, é campeão carioca, é mais uma vez campeão carioca o Flamengo, e está de parabéns, a torcida comemora, mas muita coisa ainda para se corrigir. E daqui a pouco a gente vai para Minas também, onde acabou, e o Cruzeiro é o campeão mineiro depois da vitória por 1-0, o gol do Caio Jorge em cima do Atlético e depois também de toda a confusão. Agora sim, Breiler, a gente está vendo as imagens então do jogo. Parece que foi isso, Breiler, a emoção ficou mesmo para os pênaltis, é isso? Ficou para os pênaltis, o Zinho foi muito feliz na análise dele, um jogo bem morno, um jogo com final também, envolve muita coisa, né? E até pelo fato de o Fluminense não ter jogado bem contra o Vasco na semifinal e o Flamengo vir dessa pressão, demissão do Felipe Luiz, toda a turbulência nos bastidores, eu entendo também a postura dos dois times. Em final, dificilmente a gente tem um jogo franco, em que os dois times vão de peito aberto, e o Flamengo ainda com dificuldades. O Leonardo Jardim aposta na manutenção do time, a gente pode debater mais profundamente sobre isso, mas em 4 sessões de treino não dá para fazer muito diferente, fazer uma revolução na equipe. E do lado do Flamengo, mesmo com essa escalação, mantendo a base deixada pelo Felipe Luiz, o Flamengo conseguiu controlar o Fluminense. Em boa parte do jogo, o Fluminense não foi agressivo como vinha sendo ao longo da temporada. O time do Zubeldia ficou travado, Serna e Canóbio não tiveram muito escape para contra-ataque. Então, para a proposta de jogo, o time funcionou. Ainda é um Flamengo meio blasé em determinados momentos do jogo, um Flamengo que ainda oscila muito, mas eu vejo que é um time que vai tentar se reencontrar agora dentro da nova ideia do Leonardo Jardim, que certamente vai cobrar mais intensidade desse time. É um Fluminense também que muita gente cravava, olha, o Fluminense é favorito absoluto, o Fluminense Sim. vai... Então, nesse sentido, quando a gente fala que o jogo foi ruim e tal, a gente tem uma ponta de decepção com o Flu? Então, tem, Pascoal? Pra mim tem. Mas assim, Pascoal, eu não vejo também, pelo que o Fluminense apresentou nos 2 jogos contra o Vasco, tudo bem que no primeiro teve um jogador expulso, mas o segundo, em boa parte do jogo, foi dominado por um time inferior, com um elenco inferior. Eu também não esperava o Fluminense amassando e passeando em cima do Flamengo. Queira ou não, é um Fla-Flu, é uma rivalidade muito forte nos últimos anos, mais uma decisão entre os dois times. Eu entendo quem se apegava muito no momento negativo do Flamengo, mas, por outro lado, eu vejo que o jogo seria equilibrado como foi, por ser uma final e por ser também um time como o do Fluminense, que ainda está se encaixando, que precisa de mais jogos, que precisa enfrentar adversários mais difíceis. Contra o Palmeiras, por exemplo, no Brasileiro. Jogou bem fora de casa, mas perdeu. Não foi suficiente só jogar bem. Então, esse Fluminense vai sendo testado e precisa se consolidar nesse nível de enfrentamento. De certa forma, decepcionou sim o desempenho do Fluminense, porque nessa temporada já jogou melhor e na amostragem mais longa, né? Analisando a temporada até março, o Fluminense foi mais time que o Flamengo, porém, o Flamengo continua tendo mais elenco, o Flamengo continua tendo jogadores muito decisivos, jogo decidido nos pênaltis, aí vai para o detalhe, o Guga desperdiçando e o Rossi sendo determinante mais uma vez. Rossi gigante, né? Um cara que cresce muito em cobrança de pênalti e hoje até aprendeu, né, com o Sofanov, goleiro do PSG, né, estudando ali as cobranças. E o Fábio, um pouco antes aí, né, o Fábio quase pegou a do Paquetá, né? E quase pegou a do Léo Pereira também, né? Também do Ele Léo Pereira. vai no canto certo. E essa é do Otávio, né? Essa é do Otávio, o pênalti. Essa é decisiva. O pênalti decisivo. Mas do Fluminense, de fato, se esperava mais. O Otávio bateu um pênalti que o goleiro adora.
Meia altura. O goleiro adora esse tipo de Esse é pênalti. gostoso de pegar, Pascoal? Puxa, que ele vai com a mão cheia pra pegar, pra fazer aquela pose. Meia né? altura e meia força, Pascoal. Força nenhuma. E ainda a meia altura, a bola veio ali exatamente que o goleiro adora pegar esse tipo de pênalti. O Otávio que entrou também no transcurso da partida, né? Para dar uma melhorada no meio-campo, porque o Hércules já estava cansado, o meio-campo já estava bem cansado do Fluminense. Só uma coisinha para ele. Para mim, o Fluminense ficou devendo futebol. Porque a gente já viu o Fluminense jogar melhor do que jogou contra o Vasco, melhor do que já jogou a partida de hoje contra o Flamengo. Já fez jogo contra o Flamengo melhor do que jogou hoje. Verdade. Que foi o jogo do turno. Para mim, o Fluminense... Acho que até o jogo contra o Palmeiras foi melhor. Sim. Jogou De mais melhor. intensidade, Aliás, pelo menos. Foi o melhor jogo do campeonato até aqui. No meu modo de entender, Palmeiras e Fluminense, Campeonato Brasileiro. Eu achei que o Fluminense foi muito tímido. Do anozinho, foi? Sim. Pelo pra mim menos... foi, dos jogos que eu assisti. Não, e teve, não é, Eu Zinho? não assisti todos os jogos. Claro, mas assim, teve aquela intensidade, isso que você estava falando, né? Disputa, intensidade, buscar né? jogo, de querer jogar, né? Mas hoje não tinha aquela coisa do medo de... Hoje o medo de perder tirou a vontade de ganhar? Eu acho que você tem que ter... Porque normalmente a gente não vê isso nos clássicos cariocas. Normalmente o clássico carioca é mais aberto, Pascoal. O Flamengo tem no hino dele, nos Fla-Flus, é um Ai Jesus, né? No hino do Flamengo, né? Quando tem Fla-Flu, é um Ai Jesus. E o que a gente viu hoje foi um querendo torear o outro, mais ou menos no campo intermediário, sem dar oportunidade na parte ofensiva, na parte da frente. Por quê? Porque os goleiros quase não sujaram a roupa hoje. É verdade. Quase não sujaram a roupa. Mas Foram nesse sujar a roupa contexto, no pênalti. A O grande proposta de lance jogo... do Se eu ouvir sobre IA, mas... Isso não grande foi, lance Zinho? do Não, jogo. segundo tempo, a bola vai no cantinho e ele pega aqui, ó. Foi, Isso. segundo tempo, início do segundo tempo. Foi a jogada do jogo. Teve chute daqui, chute dali, trabalho de bola, mas chance clara, pra mim foi essa. Muito Teve da algumas intermediária jogadas para aí, intermediária. escanteio dali, um chute daqui, dali. Então, mas, E Zinho... pra mim, no Fluminense, o Acosta foi o jogador que ainda tentou algo diferente, o meia. O meia que tentou alguma coisa, mas o Serna mal, o Canóbio mal. Mal que eu digo assim, não fizeram um grande jogo ofensivamente. O próprio John Kennedy se movimentando, querendo. Mas esse baixinho aí, o Acosta, foi o que fez algo diferente no jogo. Ele que tentou, entre linhas ali, pegava essa bola, alimentava os atacantes, chegava, batia no gol, né, tentou algo diferente. Acho que nas mudanças, né, o Zubeldia, quando coloca o Savarino no lugar do Serna, eu não tiraria o Serna. Acho que o Serna, com a estatura que tem, com a velocidade que tem, não seria a minha escolha para sair. Eu tiraria o Canóbio. Tudo bem que o Canóbio é um jogador tático, né? É um jogador que volta, que ajuda muito. Ele priorizou isso do que tentar ganhar o jogo. E aproveitar a estabilidade do Flamengo. Gente, vocês ouviram o nome do Arrascaeta, do Pedro, do Samuel Lina e do Carrascal no jogo? Esses caras não jogaram. O Fluminense não se aproveitou disso. Quando ele coloca, aí o Leonardo Jardim vê que errou nessa escalação, coloca... essa foi a bola do jogo. O Rossi foi o melhor jogador em campo, não só pelos pênaltis, mas por essa bola aí. Essa bola foi decisiva. E aquela jogada que ele fez qualquer rubro-negro, o coração quase sair pela boca, quando ele dá um corte no próprio Acosta, né? Acho que é no Acosta, dentro da área. Isso. Eu falei, meu Deus, né? Tem que ter muita personalidade. Então, assim, quando o goleiro é o destaque por alguma jogada, não só de defender, é que o jogo foi morno, de criatividade. O Flamengo vence nos pênaltis, né? Foi eficiente, vamos dizer, foi mais eficiente, mas dentro do jogo também não fez um jogo para dizer assim, mereceu, foi melhor. O Breyer, eu entendo, teve uma posse de bola, controlou esse jogo, mas sem agredir, sem criar muito também. Olha a jogada aí do Rossi. Sim. Mas até nesse sentido, Zinho, eu entendo que para o Flamengo, acabou de trocar de técnico, Leonardo Jardim chegou, está conhecendo os caras ainda, não dá nem para dizer, tem a cara do Leonardo Jardim. Não, esse foi o time do Felipe Luiz, até mesmo na escalação. Mas foi o time do Felipe Luiz? Foi, né? Ele repetiu a escalação. Eu acho que não. Eu acho que não foi, não. Não, mas Zinho, eu tô falando mais de escalação. O Paquetá começaria o jogo com o Felipe Luiz. Mas o Felipe Luiz, em algum momento, também preteriu o Pedro não começaria. O Paquetá. E o Pedro não começaria. Mas é que o Bruno Henrique tá machucado também. Mas essa escalação que o Flamengo entrou hoje, o Felipe Luiz cansou de utilizar.
Então, não é o Carrascal aberto pelo lado direito, Samuel Lino pelo lado esquerdo, o Pedro já teve N oportunidades também. Não dá para fazer uma revolução ou implementar as ideias do Leonardo Jardim ou fazer o time que ele fez no Cruzeiro em 4 dias de treinamento. E para o Flamengo, que estava nessa convulsão, muito pressionado, trocando de técnico, eu vejo que o ritmo do jogo favoreceu o time do Flamengo, porque o Fluminense tinha condição de propor mais. Então. É um time mais entrosado com o Zubeldia, é um time mais encaixado nessa temporada. E o Flamengo, mesmo não jogando de forma mais ofensiva, ou até mesmo de forma vistosa, o que não vinha acontecendo também com o Filipe Luiz, soube levar ali o jogo e até criou algumas poucas oportunidades, mesmo o Fluminense mais contundente nesse lance do Lúcio Acosta. O Flamengo fez, e aí pensando com a cabeça do Leonardo Jardim, o que dava para fazer hoje. Olha, vamos lá, tentar tirar a velocidade do jogo, tentar travar os pontas do Fluminense que são muito fortes, e isso aconteceu. O Serna, por exemplo, no primeiro tempo teve de fazer uma recomposição, uma ultrapassagem do Varela, tomou cartão, já ficou pendurado no jogo. Então, por tudo isso, pelo cenário que o Flamengo tinha, enfrentar um Fluminense até mais confiante na final, eu vejo que o ritmo do jogo e o desenho, né, que o encaminhamento do jogo foi favorecendo o Flamengo. Ô, Zinho, por que você acha que é um time diferente já do Felipe? Bom, teve a volta também do Jorginho, né? Que era um jogador que o Felipe não tinha, pelo menos nesse início de temporada, Zinho. Não, eu não acho que é um time diferente. Eu acho que é o... Então, nação rubro-negra, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Vimos aí a galera do Equipe F da ESPN comentando a respeito do título do Mengão, no Mengão que venceu o Fluminense nos pênaltis, né? Com duas belíssimas defesas do Rossi, né? Que acabou decidindo aí, né? O placar do jogo, né? As penalidades a favor do Mengão, né? O Mengão agora que vai se preparar aí, né? Tá com o técnico Leonardo Jardim, né? Que chegou recentemente para assumir o lugar do Filipe Luiz. E agora é torcer, né? Para que o Mengão consiga manter uma constância, vencendo as partidas, né? E a torcida venha assim a reconquistar a confiança, tá bom? Deixa aí nos comentários a opinião de vocês referente a esse título, tá bom? Vocês acham que o Flamengo poderia ter jogado melhor, poderia ter vencido no tempo normal, mas independente disso, o importante é que o Mengão é campeão, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que, por favor, se inscrevam no canal, é só clicar no botãozinho aí embaixo, deixa o like de vocês e ativem o sino para serem notificados sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, até o próximo vídeo.